Amados irmãos, graça e paz, queridos, que a paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na sua vida, na vida da sua família, esteja sobre o seu lar. Queridos, mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de fé e esperança para a sua vida, né? Em tempos difíceis, em tempos horríveis, né, que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, mas nós não podemos deixar de mostrar para as pessoas, né, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, aquele que quando nós ainda éramos desgraçados e separados da sua graça, ousou a nos amar, né, e dar o seu único filho para morrer por todos nós, né? E o seu único filho resolveu se entregar a uma morte de cruz, a uma morte horrível, levando sobre si todos os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas culpas, né? E tudo isso para que eu e você tivesse vida e houvesse fé e esperança para mim e para você, ainda que o tempo possa haver um tempo de adversidades, um tempo de dificuldades, porém o Senhor é vivo, né? E a graça dele, a misericórdia, a bondade, a benignidade, o seu amor, né, duram para sempre, estarão sempre diante de nós. Basta que nós venhamos a esquecer-se, né, de valorizar os problemas e as dificuldades, né, e aquilo que nos traz dificuldade, né, e nós focarmos em Deus, nos aproximarmos de Deus, nos entregarmos a Deus, clamarmos a Cristo como Senhor das nossas vidas, confiarmos nele, né, e coisas grandes e maravilhosas fará o Senhor em nosso favor, né? Queridos, eu queria pedir para vocês, o meu principal foco aqui não é falar de religião, não é lhe induzir a mudar de igreja, de pensamento sobre religião, nada. Meu pensamento aqui é somente de trazer uma mensagem de fé e esperança para a sua vida e para a sua família, né? De dizer para você que ainda que pareça que é o fim, eu quero dizer para você que ainda não é o fim, porque Deus é na tua vida para mudar todo o teu cativeiro, mudar a tua história e te dar vitória. E é por isso que eu venho aqui para trazer uma mensagem de fé e de esperança para você, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, meus amigos e minhas amigas. Eu queria pedir a colaboração de vocês, que vocês não deixassem de nos ajudar, né, curtindo, compartilhando, né, comentando, tá certo? Pedindo para que amigos, pessoas amigas, possam também curtir, compartilhar. Outra coisa importante, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho lá, né, para que sempre que a gente fizer a publicação de uma nova mensagem, todos os dias a gente está trazendo uma mensagem de fé e de esperança, né, para que a vida dessas pessoas também possam ser abençoadas. Amém, queridos? Então vamos lá ao que interessa. A nossa mensagem hoje, né, vai falar sobre descanse no Senhor, né? Queridos, no nosso mundo atual, na conjuntura de mundo atual que nós temos, né, ou seja, nós estamos, né, com uma facilidade tão grande de sermos distraídos nesse mundo, ou seja, com as nossas ocupações, né, ou seja, e essa ocupação, essa distração que nos traz, né, ela é uma enfermidade moderna que tem feito com que muitos venham sofrer e estejam sofrendo, né? Ou seja, as pessoas não conseguem ter descanso para suas vidas, descanso para suas almas, né? As pessoas não conseguem ter um descanso, né? Ou seja, elas vivem o oposto, né? É uma coisa, né? E elas vivem o oposto do descanso. Elas não conseguem descansar porque o homem, o ser humano, né, nessa correria, nessa coisa frenética desses últimos tempos, ele se distanciou completamente de Deus, né? E a sua vaidade e os tempos têm consumido todo o tempo e você esquece de buscar em Deus, e esse descanso só vem no Senhor, né? E é uma das coisas mais importantes que o Senhor veio nos oferecer, foi descanso para as nossas almas, né? No livro de Mateus, no capítulo 11, versículos do 28 ao 30, diz o seguinte, a palavra do Senhor:
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, queridos, Jesus Cristo, ele é o único que pode dar descanso para as nossas almas. Queridos, você pode ter milhares de dinheiro, você também pode ter riquezas, você pode ser de uma família importante, você pode ser alguém bem-sucedido, você pode ser uma pessoa que tem posses, tá? Mas só Jesus Cristo é o único que pode dar descanso para as nossas almas. Somente Jesus pode dar descanso para a tua alma. Ou seja, se você estiver atribulado, cansado, exausto, se sentindo pesado, né? Se você estiver se sentindo temeroso, triste, angustiado, desesperançoso, né? Sem esperança, sem força, sem vigor, né? Sem coragem de lutar, eu quero dizer para você, querido, né? Nós estamos lendo aqui a passagem certa. Jesus veio para lhe dar descanso, né? Ou seja, você não descansará, né, quando seus filhos crescerem. Tem pessoas que dizem, quando meus filhos crescerem eu vou descansar. Ilusão, você não vai descansar quando seus filhos crescerem. Ou quando eles vierem a se casar e terem os seus lares, né? Ou quando a sua conta bancária estiver recheada, estiver cheia, lotada, né? Não, você também não vai descansar. Você só vai descansar, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. Vocês só haverão de descansar, eu só haverei de descansar apenas se encontrando com Jesus. Somente se colocar os nossos fardos nas mãos de Jesus e tomar o jugo de Jesus, que é suave e leve, somente assim nós encontraremos descanso para as nossas almas. Ou seja, só entregando a Jesus os nossos fardos pesados, as nossas inquietações, nós entregando a Jesus, né? Ou seja, entregando sobre ele, a gente vai tomar um jugo suave, um fardo leve, e só assim a gente vai encontrar descanso para as nossas almas, né? No livro de Filipenses, né, também, né, capítulo 4, versículos do 6 ao 7, versículos 6 e 7, né, diz o seguinte, a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Então, ou seja, queridos, nós não devemos estar inquietos com alguma coisa, né? Antes, as nossas petições, ou seja, antes nós temos que nos aproximar de Deus, orando, suplicando, né? Ou seja, em ações de graças, né? Por tudo que Deus nos tem feito, e Cristo, aquele que morreu por mim e por você, né? Que doou a sua vida para que nós vivêssemos por ele, né? Esse guardará os nossos corações, né? E os nossos sentimentos. Meus amados, minhas amadas, não estejais inquietos por coisa alguma, né? Seus filhos, seu trabalho, sua saúde, suas feridas, suas finanças, né? Suas preocupações, né? Podem às vezes, quem sabe, estar todas aqui, queridos, né? Nada está excluído, né, da lista que eu estou falando aqui, queridos, né? Nada talvez esteja fora do que eu estou falando aqui, do contexto, né, dessa pregação, nesse fim de tarde, né? Não há nada que deva nos deixar inquietos, queridos. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai além para nos dizer o que fazer em vez de nos inquietarmos. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, né? Ou seja, e a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo, né, Jesus. Ou seja,
paz, haverá paz, você terá paz. E tendo paz, havendo paz, tudo muda, querido. Tudo muda, né? Tudo muda quando a gente tem a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento humano, né? E aí, querido, né? A gente não vai ter, né, com que terminar este ou aquele projeto, né, para alcançar a paz. Você não vai ter que terminar algo para você alcançar a paz, não. Quando você tem a Jesus, você já encontrou a paz independente de como você esteja, e você continuar a caminhar e caminhando com paz, havendo paz na sua vida, tendo paz na sua vida, ou seja, você vai ter abrigo na sua vida, você vai ter descanso, e você agora vai continuar os seus projetos de uma maneira mais leve, você vai ter leveza na sua alma, você vai ter um coração tranquilo para você continuar a sua caminhada, querido, né? Ou seja, em vez de você estar se preocupando em deixar tudo para lá, em se desesperançar, em ficar inquieto, né? Em ficar em situações de pelejas, né? Antes, queridos, as nossas petições, que elas sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. O trabalho de Deus, querido, é cuidar de você. Enquanto você descansa em Deus, o cuidado dele, o trabalho de Deus, enquanto você descansa em Deus, né, o trabalho dele é cuidar de você, querido. Enquanto você descansa em Deus, né, e ao descansar em Deus, ou seja, você terá força, né? Veja o que diz, né, lá na carta, aliás, no Evangelho em Isaías, capítulo 30, versículo 15. Veja o que diz a palavra do Senhor, né? Porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: voltando o descanso sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, né? Recomendo que vocês possam pegar e ler Isaías capítulo 30, versículos do 15 ao 18. Ou seja, meus amados, minhas amadas, nossa força está em descansar no Senhor, no sossego e confiança. Vejamos como a palavra sossego é importante na vida de Jesus Cristo. Ele costumava levantar-se muito cedo pela manhã e ia sozinho ao deserto orar, né? Vocês podem pegar, ler Marcos 15, 35, que vai dizer isso. Ou seja, Jesus Cristo necessitava de um tempo a sós com o Pai. Jesus Cristo necessitava de um tempo a sós com Deus. Ou seja, nós necessitamos também desse tempo a sós com Deus. Nós necessitamos também de reconhecer essa dependência de Deus, e que nós necessitamos de ser dependentes de Deus e reconhecer que Ele é quem é Senhor sobre as nossas vidas e vivemos sobre a sua dependência, né? Ou seja, nós não necessitamos de encher a nossa agenda com centenas de atividades para permanecermos firmes, queridos. Não encontraremos força nas atividades, mas somente no sossego e na confiança em Deus, para que a paz, a fé e a esperança venha, ou seja, nos mover no nosso dia a dia e nós vencermos os obstáculos, queridos. Voltando a Isaías, o versículo 16 nos dá uma resposta das súplicas, né, das pessoas a Deus, que devolvam o descanso, o sossego e a confiança, né? Ou seja, olha a respectiva resposta do Senhor. Isaías 30, versículo 16. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso, os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Ou seja, queridos, estas pessoas tinham seus planos, né? E eles tinham como fazê-lo, tá? E essas pessoas tinham como fazer os seus planos,
né? Você também pode ter dito isso, né? Ou seja, porque você vai tentar sempre em si duramente cuidar o dia todo, né? O dia inteiro você está querendo cuidar de si, né? Você vai saber do preço, né, da sua fraqueza, do seu medo, da ansiedade, das derrotas, quando você vai batendo cabeça e você não vai conseguindo realizar aqueles planos e aqueles projetos que você confiava tanto na força do seu cavalo, na força do seu braço, né, na sua autocapacidade. Você se acha autocapacitado ou capacitada, né? E aí, quando você vai vendo que existe em você a necessidade de alguém superior, e esse alguém é Deus, querido. É Deus. Ou seja, quando nós confiarmos nos nossos cavalos, na nossa força, né, nós nos sentiremos fracos, secos e cansados, né? O único caminho para alcançar força e vida, né, e descansar no Senhor é só quando nós sossegamos e confiamos nele. Não devemos nos inquietar por coisa alguma e depositar os nossos cuidados no Senhor. Ele é o único modo que pode nos dar descanso, ou seja, ele é o único que pode nos dar vitória em meio às dificuldades e às tempestades, né? Em Jeremias capítulo 6, versículos 16 e 17, a palavra do Senhor nos diz: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atentos ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. Queridos, as veredas antigas, né? Ou seja, se nós olharmos para as veredas antigas, talvez, querido, nós precisemos de caminhar, né? Nós precisamos, quem sabe, de caminhar por essas veredas, descansar, silenciar e confiar em Deus, querido, né? O que é que você vai preferir? O que nós devemos preferir? A ocupação, a distração ou o descanso e a paz? A gente vai se apegar à ocupação, à distração ou o descanso e a paz? A gente vai preferir a sequidão e a fraqueza ou os frutos e a força, né? A gente vai preferir a morte ou a vida? Não é verdade? É realmente crítico, querido. A questão do descansar no Senhor é de fato uma luta espiritual, uma batalha, né, entre o frutífero e o infrutífero, conforme nos diz novamente o Salmo 37, o versículo 7. Descansa no Senhor e espere nele. Descanse no Senhor e espere nele. Confie nele. Tudo mais ele fará. Queridos, vamos esperar pacientemente no Senhor e descansar nele. Não permitamos que sementes estranhas, tais como os cuidados deste mundo, os enganos, as vaidades, as paixões, as coisas deste mundo, né, e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas, como está em Marcos capítulo 4, versículo 19, venha brotar no nosso jardim e nos tornar infrutíferos, decepcionados, derrotados e pessoas de extrema amargura no coração. Queridos, que nós venhamos, queridos, nos achegar a Deus, confiar nele, esperar nele, para que tudo ele possa fazer na nossa vida. Porque só em Deus, por Cristo Jesus o Senhor, pela revelação do Espírito Santo de Deus, e se você confiar em entregar o seu fardo pesado, é que você vai ter um jugo suave, um fardo leve, e você vai viver a graça, a paz, você vai viver o amor, né? Ou seja, a esperança brotará e fará de você um grande vencedor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine e te fortaleça,
Que Deus abençoe você e a sua família com toda a sorte de bênção, no nome de Jesus, e um abraço fraterno. Glória, aleluia, aleluia.